Hello students, how are you? Sejam bem-vindos ali a mais uma aula, né, do nosso módulo 3 de língua inglesa. Ali, a nossa última aula, hoje é a aula de despedida, né? Nós vamos aqui tratar também os nossos últimos tópicos gramaticais. Hoje ali uma espécie de uma revisão, né? Mais ali assuntos de revisões de alguns temas que vocês já tinham visto durante os módulos anteriores, tá? Então, vamos lá, então, ver quais são os objetivos da nossa aula de hoje, o que nós vamos ver, né? Hoje, eu programei para vocês, ali, ó, conhecer, nós vamos falar ali a nossa unidade 4, reportando, né, algo e usando a voz passiva, tá? Os objetivos da nossa aula de hoje são conhecer maneiras de se relatar, ou seja, de reportar algo, conhecer e utilizar a voz passiva e, no finalzinho, nós vamos rever alguns pronomes, né? Uma revisão dos diversos pronomes que a língua inglesa tem. O conteúdo, então, é o Reported Speech, Passive Voice and Pronouns, que é uma rápida revisão do que já foi estudado, tá? Então, ali, no nosso primeiro assunto, é um assunto muito simples, não tem muito o que se dizer, né, sobre esse assunto. Reported Speech. O que é o Reported Speech? Em inglês, há duas maneiras básicas de relatar, né, por escrito, e aí também assim, oralmente, né, o que alguém disse. A primeira forma é a forma direta, tá? O discurso direto, que é quando o narrador ele reproduz exatamente as mesmas palavras ditas pela personagem ou então pela pessoa, tá? Eu acabei utilizando ali personagem, mas também pela pessoa. A fala da personagem deve vir entre aspas, antes ou depois da oração introdutória separada por vírgula. Olha só aqui então como que acontece isso. Né, por acaso eu estou ali em algum momento, o Paulo disse uma frase e eu quero reportar isso, eu quero relembrar, dizer para a pessoa o que o Paulo disse. Eu posso fazer da seguinte forma, que é utilizando o discurso direto. Paul said, o Paulo disse. It is hard to forgive. É difícil perdoar. Percebam aqui que eu tenho lá a introdução, né, ali a oração introdutória, e aqui o fato, né, dito em discurso direto, do que o Paulo disse, que é difícil perdoar, né? It's hard to forgive. Mas nós temos também a maneira indireta, o discurso indireto, que é justamente o assunto que nós estamos tratando, que é o reported speech, tá? Que o que acontece? Quando o narrador ele emprega suas palavras para transmitir ao leitor o que a pessoa falou. Nesse caso, as aspas não são usadas e a fala da pessoa pode vir ou não precedida por that, tá? Então eu não preciso utilizar aspas como eu fiz aqui. E no lugar dessas aspas aqui, eu posso colocar ali, a palavra that, tá bom? Olha qual o exemplo aqui, ó. She said, ela disse. It was hard to forgive, tá? Ela disse, é difícil perdoar. Mas eu também poderia dizer, she said that it was hard to forgive, tá? Ela disse que foi difícil perdoar, ok? Então, é uma maneira, né, de eu relatar algo. Olha outro exemplo aqui, ó. Do discurso direto nós temos as aspas, depois aqui a oração introdutória que pode vir aqui no início ou aqui no final. Nessa frase eu coloquei no final. This isn't my cell phone. Este não é o meu telefone, disse Paulo. No discurso indireto ficaria Paulo disse. Paul said that this wasn't his cell phone. O Paulo disse que este não era o telefone dele, né? Então não tem segredo nenhum aqui essa questão assim, se reportar, né, a algo que já foi dito. No material de vocês vão ver ali algumas alterações nos tempos verbais, né? Eu acabei não dizendo, mas aqui nós temos alterações de tempo verbal, ó. Desse discurso direto aqui, que eu tenho aqui, ó. This isn't my cell phone. Eu tenho no presente, tá? Este não é o meu telefone, disse Paulo. Mas quando eu vou fazer o relato, quando eu vou utilizar o reported speech, eu mudo o tempo verbal. O presente, ele passa a ser o passado. Aqui, ó, desculpa, é nesse daqui, porque aqui já estava no passado. Mas, ó, o is, que é o verbo to be, ele vai se transformar em
was, aqui, que é o verbo to be, mas no passado, tá? Então, há algumas alterações, e essas alterações elas vão basicamente aparecer nos verbos. E no material de vocês, nós temos ali uma listagem da qual eu peguei 3 exemplos aqui para mostrar para vocês de como que ocorre essa transformação verbal. Olha só aqui, ó. O simple present, I study English, né? Eu estudo inglês, ele no reported speech vai se transformar no simple past. He said that he studies English, né? Por quê? Porque eu estou falando algo que um terceiro disse, ó. Eu estudo inglês, isso daqui está em primeira pessoa, tá? Mas aqui é eu dizendo, ó, ele disse que ele estudava inglês, ou que ele estudou inglês, né? Dependendo do contexto. O presente contínuos, I am studying English. Eu estou estudando inglês. Ele vai passar ali para o reported speech como past continuous. Presente vai para o passado. Normalmente as alterações que vão ocorrer é essa. Do presente, ela vai para o passado. Ó. He said that he was studying English. Então, ele disse que ele estava estudando inglês. O simple past, né, o passado simples. I studied English. Eu estudei inglês. Ele vai passar para o past perfect. He said that he had studied English. Ele disse que ele tinha estudado inglês ou que ele estudou inglês, né? Como queiram aí. E aí, aqui vai seguir, se vocês pegarem a apostila de vocês, diversas formas, né, que isso pode ocorrer, diversas transformações, de como que um tempo ele vai passar a ser outro e sempre com um exemplo, tá? Então, dessa parte de reported speech seria isso. Prosseguindo, nós temos ali como que nós fazemos construções utilizando a voz passiva em inglês, que é o passive voice. Também muito simples, não tem muito segredo, tá? Utilizar essa forma, essa construção aí na língua inglesa. A voz passiva ela é um recurso utilizado quando queremos enfatizar a ação e não quem a fez, tá? Então, a gente quer enfatizar a ação e não o agente. É ainda utilizada quando o agente não for relevante. Não precisa ser enfatizado. Ó. Na voz ativa, nós temos a seguinte construção. Nobody recognized the woman. Ninguém reconheceu a mulher. Né? Para a voz passiva, ficaria assim. The woman was not recognized. A mulher não foi reconhecida. Na passagem da voz ativa para a voz passiva, o objeto da voz ativa ele torna-se o sujeito da voz passiva. Olha só. He didn't recognize the car. Ele não reconheceu o carro. Então, nós temos ali, ó, o objeto, que é o carro, ele vai passar a ser sujeito agora. E esse daqui que era o sujeito, que vai passar a ser o objeto. Ó. The car wasn't recognized by him. Houve alteração ali, ó. Agora, na voz passiva, o sujeito é o carro, porque eu quero enfatizar é ele. Eu não quero enfatizar ali o reconhecimento ou o sujeito aqui, no caso dessa primeira frase aqui da voz ativa, tá? Quando o sujeito da voz ativa for um subject pronoun, por exemplo, o I, o you, o he, she, it, we e they, que são os pronomes pessoais, o agente da passiva correspondente a ele será um pronome objeto, tá? Que é o me, o you, o him, o her, o it, o us e o them, que nós vamos ver mais pra frente, tá, pessoal? Então, não tem muito segredo também ali utilizar a voz passiva, não. Ó. Outros exemplos que foram retirados aí do material de vocês. He does the homework. Ele fez a tarefa. Esse does aqui, nesse caso, não é um verbo auxiliar, é o verbo fazer, tá? Ele fez a tarefa na voz ativa. Na voz passiva, a tarefa foi feita. The homework was done. Então, isso daqui, que era o objeto, passa a ser sujeito e passa a ser enfatizado. Olha aqui uma construção no tempo passado, tá? Do simple past. He did the homework. Ele fez a tarefa. The homework was done. A tarefa foi feita. Tá? Eu mantive aqui, ó. Presente, mantive o presente. Passado, mantive o passado. O futuro. He will do the homework. Ele fará ou vai fazer o exercício, a tarefa de casa. The homework will be done. A tarefa será feita. Tá? Então, há essa alteração aí. Muito simples, muito fácil, tá, pessoal? Agora vamos, então, à revisão ali dos pronomes, tá? Nós vamos rever ali 5 tipos de pronomes da língua inglesa.
Pronomes estes que vocês já viram, né, que já foi passado para vocês aí em outros momentos aí do curso, tá? A primeira parte dos pronomes são os pronomes chamados de pessoais, os personal pronouns, tá? São esses aqui, ó. I, you, he, she, it, we, you e o they, com seus respectivos, né, suas respectivas traduções que estão aqui na frente. São pronomes muito conhecidos de vocês já ouviram falar bastante dele, né, no estudo dos verbos, que vocês viram ali anteriormente, o verbo to be, os presentes e os passados e os futuros que nós vemos aqui nesse módulo, tá? E eu coloquei aqui algumas observações que a gente tem que ter ao se empregar os pronomes pessoais. A primeira é que o I, né, o pronome eu, ele é sempre escrito com letra maiúscula. Tá? Nunca eu vou colocar um I minúsculo para representar o eu. Em inglês não pode. Independente do local que ele esteja na frase, ele sempre será escrito com uma letra maiúscula. E quando o sujeito for composto, ele virá em último lugar, como no exemplo aqui, ó. You and I, que somos nós, né? Você e eu will finish the lesson. Vamos terminar a lição, tá? Nesse caso aqui, ó, o sujeito é composto, então nós temos o I, ele vem depois. Essa palavra aqui, houve um errozinho na escrita dela, que faltou um I ali, mas tudo bem. E o it, tá? Ele é um pronome neutro e ele é usado para designar animais e coisas no singular. É ainda o sujeito do verbos que em português são impessoais. Eu coloquei ali um exemplo de verbo impessoal, que são aqueles verbos que expressam fenômenos da natureza. It is going to rain, tá? Vai chover. Aqui eu tento utilizar o it, porque ele é impessoal, não tem como a gente estabelecer pessoas, né? Enfim, tá? Prosseguindo, nós temos aqui os object pronouns, tá? São esses que nós temos aqui. O me, you, him, her, it, us, you e o them, tá? Qual que é a função dos pronomes objetos ali, dos objects pronouns? Eles têm a função de objeto direto e indireto dentro de uma frase. Ele vem sempre precedido por um verbo ou uma preposição. Olha aqui o exemplo que eu coloquei para vocês, ó. Look, Jane is coming. Tell her the news. Olha aqui, ó, nós temos um verbo, tá? E ele não é o sujeito da frase, ele é o objeto da frase. O sujeito, nesse caso aqui, é a Jane, tá? Olhe, a Jane está chegando. Diga a ela, a Jane, as notícias, as novidades. They never talk to us. Eles nunca falam conosco, tá? Conosco aqui. Ele se refere, né, a pessoas, a objetos, mas eles não podem assumir o papel de sujeito. O papel de sujeito ele tem que ser assumido por um desses pronomes aqui, ó, que são os pronomes pessoais. Os objects pronouns não, eles só são objetos. E sempre, né, ele é fácil ser reconhecido, primeiro porque a gente conhece, a gente sabe que são esses aqui. Mas ele sempre vem ali após um verbo ou uma preposição. Os possessive adjectives. My, your, his, her, its, our e their. Esses aqui. Para que eu utilizo esses pronomes aí? Eles indicam a posse de algo, tá? E eles são usados antes do elemento possuído de um substantivo. Essa informação aqui ela é muito importante, porque depois nós vamos ver outros pronomes, que são que vem após esses aí, e que eu não vou precisar colocar o elemento possuído. Neste daqui é obrigatório aparecer o elemento. Ó. São usados antes do elemento possuído, que normalmente são substantivos, e concordam com o possuidor e não com o que eles possuem. Tá? He was in my classroom. Ele estava na minha sala. Aqui o elemento aqui, ó. O elemento possuído. Minha sala. Ele está concordando e ele aparece aqui, ó. Tá? Ele está explícito aqui. She always drive her car. Ela sempre dirige o carro dela. Aqui também, ó, o pronome concordando aqui, carro, né? Concordando com a palavra carro. E o objeto aparece aqui. Each country has its people. Cada país tem as suas pessoas, tá? Também aqui a concordância e ele aparece, o objeto aqui. Agora, os próximos ali, que são os possessive pronouns, aqui são os adjectives, tá?
Agora, os pronouns, não, eles diferem ali dos... E eles são facilmente, né, a gente pode confundir ali, né, algumas pessoas confundem esses aqui, os pronomes, com... Opa! Pera ali. Com os adjectives, tá? Há pessoas que confundem. Principalmente no uso, tem gente que faz o uso, por exemplo, aqui de um adjetivo possessivo no lugar onde se deveria usar um pronome possessivo, tá? Mas é muito simples nós fazermos a diferenciação deles. Por quê? Eles diferem dos pronomes, dos adjetivos possessivos pela função na frase. Os pronomes possessivos, eles substituem os substantivos a fim de evitar repetições desnecessárias. Trazem em seu sentido a ideia de soma do substantivo e do adjetivo. O que isso quer dizer? Se eu fosse empregar, por exemplo, ali um adjetivo possessivo, que são esses aqui, o my e o your, eu obrigatoriamente tenho que citar o objeto possuído ali, tá? Aqui, ó, this is my house. Eu tenho que dizer, esta é a minha casa. Mas aqui, no caso do uso dos pronomes possessivos, eu não preciso, aliás, eu não devo citar o objeto, porque eu já uso os pronomes possessivos justamente para evitar repetições. Então, ó, this is my house, that one is yours, aquela é a sua. Eu não posso colocar casa aqui de novo, yours house, tá? Aqui não, aqui já é a ideia de soma, aquela é a sua o quê? A sua casa. Eu já tenho aqui a ideia traduzida na frase. Esta é a minha casa, aquela é a sua. Então, só. Ele já traz consigo essa ideia. Ele encerra ali a frase. Ó. You have your friends. Você tem os seus amigos. Está aqui o adjetivo possessivo e o objeto possuído. A frase construída com o pronome possessivo não tem. Sue has hers. Você tem os seus amigos, a Sue tem os dela. Os dela o quê? Os amigos. Então, quando eu utilizo ali um pronome possessivo, fica-se subentendido o objeto. Eu não cito, tá? Eu cito só quando eu estou falando ali dos adjetivos. E por último, nós temos aqui os pronomes chamados de reflexivos. Myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves e o themselves, tá? Esses pronomes aqui, eles são usados em frases nas quais o sujeito faz ou sofre uma oração, assim como faz uma ação, tá, pessoal? Assim como em português, tá? Ou seja, quando o sujeito e o objeto são a mesma pessoa. I introduced myself at a meeting. Eu me apresentei, né? Eu apresentei a mim mesmo em uma reunião. A tradução dessa frase seria isso. Está aqui o pronome reflexivo. A própria pessoa tomou a iniciativa e sofreu essa iniciativa. Né? You always burn yourself when you cook. Você sempre se queima quando você cozinha. Tá? Queima quem? A pessoa pratica a ação de se queimar e ela mesma sofre essa ação. He always cut himself. Ele sempre se corta. Tá? Praticou e sofreu a ação ao mesmo tempo. Aqui está o sentido, né? Mas são essas palavras aqui, ó. Nos, o ser, que é aquelas palavras que em português dá a ideia de que a pessoa pratica e sofre a ação ao mesmo tempo. Tá? Então, esses 5 aqui são as 5 classes de pronomes que nós íamos fazer a revisão nessa aula, tá? Então, pessoal, ali, deixa eu voltar aqui logo no slide. Essa foi a nossa última aula, tá? Eu espero que vocês tenham aproveitado ali ao máximo, né? Eu espero que eu tenha contribuído ali com o aprendizado de vocês. Me coloco novamente aí à disposição na nossa plataforma, ali no nosso ambiente virtual de aprendizado, para sanar qualquer dúvida. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? E até o próximo.